Vamos lá para o nosso quadro, então. Nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Quero dar boa noite aqui. Estamos recebendo a doutora Fernanda Rios Valvano, médica cooperada na especialidade ginecologia e obstetrícia. Doutora, muito boa noite. Obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Prazer. Meu nome é Fernanda, Olá, eu sou médica de ginecologia e obstetrícia da Unimed. Muito obrigado pela sua presença. E hoje o tema é muito pertinente, né? A gente vai conversar um pouquinho aqui com a Fernanda sobre gravidez na adolescência. E você pode participar conosco. 991-4110-48. A sua participação é fundamental. Pode dar a sua pergunta, a sua observação. Pode mandar pelo WhatsApp. 991-4110-48. Fernanda, vamos começar, né? Quais são os principais fatores biológicos, né, que tornam uma adolescente no período crítico para cuidar da sua saúde, né, reprodutiva, para a gente entender, né? Isso acontece, às vezes no entendimento de ambas as partes, da família, que é muito comum. Eu estava conversando esses dias, batendo papo, né? As nossas avós, elas casaram muito cedo. Sim, com certeza. Muito cedo. A avó da Má, né, Má? Você estava falando quantos filhos? Doutora, minha avó, ela casou-se com 13 anos. Com 14 anos ela já teve primeiro filho. Olha só. E daí, doutora, ela teve, a minha mãe conta, né? Minha mãe é uma das, acho que é a primeira mulher, se eu não me engano. Ela teve 14 gestações e criou 16 crianças, porque os filhos foram tendo filhos. E ela foi cuidando. E ela criou de mais 2. Com certeza. Das coisas que foram evoluindo com o passar dos tempos, essa foi uma das coisas boas, né? É verdade. Hoje em dia não é mais tão normal casar nessa idade e engravidar dentro do casamento dessa idade, mas não é por isso que os adolescentes não pararam de fazer relação, de começar a ter relação jovens. Então essa é uma realidade importante, né, do nosso país, e por isso é importante a gente tratar isso com seriedade e não querer esconder e não conversar sobre isso. Perfeito. Muito pelo contrário. Então, de fatores biológicos dessas meninas que estão começando a vida reprodutiva delas, ou a fase que elas podem se reproduzir na vida, é importante a gente conversar com elas, porque é a partir daí que elas vão poder engravidar. Então, menarca, quando elas ficam menstruadas a primeira vez, é a partir daí que ela vai começar a poder engravidar. Ela precisa ser orientada sobre isso. Como previne, como não previne, o que é isso, o que vai acontecer. Então, é um período biológico de muitas mudanças no corpo da mulher e que a gente tem que reforçar e orientar ela sobre a próxima fase que vai vir, que é a fase reprodutiva. Agora, doutora, eu acho que é muito raro, né, a gente pensar que é algo... a gente combinou, eu e meu namorado, né? Como você acompanha mais de perto, né? Quase sempre acontece vou colocar com uma falha, né? Uma falta de cuidado, né? Sim. E continua assim mesmo. E isso é decorrente pela falta de conversa, talvez da família, de instrução? Sim, exato. Então é exatamente isso. Muda muito de casa para casa. Sim. Tem casa que essa adolescente ela tem acesso à informação desde que ela é nova. Então muitas vezes ela começa a tomar anticoncepcional antes. Então nem sempre ela vai no médico antes, mas ela sempre começa a tomar. Várias vezes ela começa a tomar antes. Então são casas onde essa conversa é mais aberta, onde a gente tem um pouco mais disso. E também tem o oposto, que são as adolescentes que começam a namorar, né? Nunca teve abertura para conversar sobre isso dentro de casa, os pais nem sonham, e esse é o grande problema. Porque elas começam a namorar, que está tudo bem, então faz parte dessa fase da vida, começar a namorar, mas faz parte se prevenir antes de começar. Então, essa população que começa a namorar sem começar a se prevenir antes, continua existindo. É um grande risco, né? Continua existindo, é um grande risco. Agora, você falou uma coisa muito interessante, né? Ao ir ao consultório, aí a figura muda totalmente, né? Porque em casa pode ser que tenha realmente essa barreira, ainda tem, né? Não conversar, tem esse tabu. E aí é o perigo, né? Quando você não conversa com as suas filhas, com os seus filhos. A gravidez na adolescência não é só a garota, é também o rapaz,
é também o garoto. Então a conversa tem que acontecer, mas infelizmente não acontece. E é no consultório com a ginecologista que há essa grande possibilidade dessa conversa, Exatamente. né, doutora? Então, além de ser importante você conversar na sua casa, nem todo mundo tem essa abertura com os filhos, nem todo mundo não tem essa, às vezes tem muita vergonha, mesmo da parte dos pais. Sim. Às vezes os pais não tiveram essa abertura com os pais deles e acham muito difícil encontrar essa abertura de conversar com os seus filhos. Nessas situações, o ideal é levar para o ginecologista, Perfeito. porque é um ambiente em que isso não vai existir. E a consulta com o ginecologista é uma consulta muito interessante de adolescente. Pelo menos no meu consultório eu costumo fazer assim. A consulta é dividida em 2 partes. Na primeira parte, a mãe, que normalmente é quem leva na consulta, né? Normalmente é mãe ou avó que leva na consulta, fica junto. Perfeito. E a partir do momento da consulta, e eu aviso desde o começo para a mãe não achar hora nenhuma que eu vi uma piscadinha da paciente ali, que ela quer conversar comigo. Então, sentou na consulta, eu aviso que a consulta é dividida em 2 momentos. Chega uma parte que eu peço para a mãe esperar fora e converso com a adolescente. É muito importante que ela entenda que ali é um lugar de segurança para ela. Que por mais que às vezes a gente tenha pais super legais, mães legais, por mais que tenha abertura de conversa na sua casa, nem tudo você quer falar com a sua mãe, né? Exato. Então, ela tem que entender que ali tem perguntas que ela vai ter vergonha de perguntar em casa, tem coisas que ela escutou da amiga, mas ela quer saber se é verdade, então ela precisa buscar uma informação segura. Hoje em dia a internet está na mão de todos os adolescentes com informações, desde qualidades ótimas até qualidades duvidáveis. Então ela precisa de um lugar onde a informação seja segura. real, segura. E ela tem que entender que o consultório médico é um lugar de segurança para ela. A relação médico-paciente é da ginecologista ou do ginecologista com ela, não com a mãe, por mais que a mãe tenha marcado a consulta e levado ela. Isso, então, perfeito. é um ambiente importante. Então, por mais que a gente tenha que conversar em casa, né? Quando desde o começo é conversado sobre isso nunca vira um tabu. Nunca vira um grande problema. Parece que é normal, porque é normal você ter relação. Todo mundo na vida adulta vai ter relação. Uhum. Então é importante a gente tratar isso como ser normal. E daí, quando chega no consultório, a gente aborda outros aspectos. Muito bom. Estamos ao vivo, doutora Fernanda conosco, tem participação da população através do WhatsApp. Pois não, Maria? Tem sim, olha, e você também que está assistindo a gente, já pode mandar a sua pergunta aqui para a doutora, tá? 991411048, participe com a gente. Doutora, a Franciele está aqui dando boa noite. Ela gostaria de fazer uma pergunta para você. Ela quer saber o seguinte: se as meninas que têm muita cólica menstrual, é sinal que vai ter problemas no útero ou ovário? Boa noite, é Franciele? Franciele. Boa noite, Franciele. Franciele, não necessariamente, mas esse é outro aspecto, acho que talvez a gente vai chegar nessa parte de falar da parte de anticoncepção, mas esse é outro aspecto super importante de a gente conversar com a paciente antes de decidir qual anticoncepcional ela vai tomar. Porque os anticoncepcionais, além de prevenir gestação, eles podem melhorar diversos outros aspectos, como cólica, como TPM, dismenorreia, que é a cólica, e fluxo intenso. Então, não necessariamente a paciente que tem muita cólica vai desenvolver qualquer problema quanto a isso. Às vezes, pacientes no começo da vida têm uma cólica que melhoram com o passar do tempo, ou às vezes elas vão acabar desenvolvendo alguma doença, adenomiose, endometriose, mas isso é raro. Não prediz começar a ter cólica, que isso vai necessariamente ter um problema lá na frente. E a gente pode ajudar a controlar isso com o método anticoncepcional que a gente vai escolher para ela. Fernanda, eu acho que a gente pode abordar o acompanhamento, né? Bom, a adolescente está grávida, né? Esse acompanhamento que é feito através do próprio consultório. E eu quero, ouvindo um pouco você falar, quando você expressou para nós aqui, né, o quanto é importante esse acompanhamento do ginecologista, né, com a família, depois individualmente com essa paciente. O garoto não tem isso, né? Não tem. E acho que isso é uma falha tão grande, né? Porque o garoto não tem isso. Bom, não tem onde ir, né? A minha época, né, eu tenho 50 anos, jamais um assunto como esse passou em qualquer momento pela minha casa. Na minha época não tinha internet. Eu fui aprendendo as coisas de uma maneira errada, né? E muito do que eu aprendi com um traço machista, preconceituoso. E quebrar tudo isso foi doloroso e foi demorado. Sim. Eu falo isso porque aos meus 50 anos eu tenho essa visão hoje, né? Então, assim, como você falou, a gente tem internet que dá coisas boas e dá coisas ruins, perigosas, né? Mas a gente não tem um médico para acompanhar. E a gente não tem essa
disposição dos pais, vou procurar então o médico, e como você falou, e é isso, a opinião segura é aquela que é embasada na ciência, aquela que vai falar sobre o corpo, e a melhor realidade é essa, você saber que de fato é. Sim. E os garotos não têm isso, né, Fernanda? Exato. Isso é muito raro mesmo. Raramente os meninos são levados ao médico, porque existe um gap ali, né? Desde que ele é criança e vai no pediatra até ele começar a procurar o proctologista, Sim, que ele vai depois começar a procurar o proctologista. É Mas muito assim, longe, é um precipício. tem quase 30 anos nesse intervalo aí para esse menino voltar a ter um acompanhamento médico. Então a parte de orientação médica acaba vindo muito mais pela parte das meninas. Mas uma coisa legal é que se o namorado ou quem estiver junto com essa menina quiser ir na consulta conversar, tirar dúvida, pode vir. Isso é muito legal. Pode vir, e é uma coisa importante que a gente não precisa, meninas acima de 14 anos, necessariamente de consenso, de autorização, permissão para fazer consulta. O Estatuto do Adolescente, ele permite que a gente faça consulta desses adolescentes. Então, às vezes, a mãe não vai poder ir junto, não tem problema, vem você, vem o namorado, vamos que a gente vai conversar, se tiver dúvida, isso é super importante. Fernanda, a melhor maneira, né, ainda bem que a gente tem esse quadro aqui, por isso que eu fico sempre muito feliz, né, converso muito com a própria diretoria da Unimed, eu falo, olha, o que tem de informação para esse público que nos assiste, né, pelos canais, pelas redes, é tão importante. Porque você está falando uma coisa que nos passa uma segurança para quem é pai, para quem é mãe, é entender que ao ir ao médico, a médica está seguro. São assuntos desconfortáveis, né? Se você pensar, um pai que não quer falar, enfim, está evitando por várias situações, até porque ele não aprendeu, a maioria não aprendeu, como né? conversar sobre como isso. conversar sobre isso, não tive exemplo. Não teve oportunidade, exato. Não tive oportunidade. O consultório médico é essencial, o consultório médico é ideal, né, para conversar, tira um peso, né? E eu acho que é importante de falar sobre isso é que muitos pais que não levam porque eles acham que ao levar para ter essa orientação... Vai iniciar tudo, Vai né? iniciar tudo. Imagina. Acha que só da criança ou do adolescente ir lá vai querer começar a namorar porque foi. Gente, não. Isso é a maior pura ilusão. É natural do corpo isso. E é pura ilusão, porque não é porque você não está dando informação que eles não vão conseguir esse tipo de informação. E eles não vão conversar sobre isso. Muito pelo contrário. Hoje em dia, eu ia falar que a sexarca, que é a primeira relação, tem começado mais cedo, mas a julgar pela sua avó, eu vou tirar o que eu ia falar. Mas as adolescentes têm começado a namorar mais cedo. E não é porque ela não teve informação, ou não é porque você conversou com ela antes que ela vai começar mais cedo. Muito pelo contrário. Às vezes, ela ter informação de quanto isso é importante, o que é a relação sexual, que é importante você ter um relacionamento gostoso para isso acontecer. Ela vai poder que criar talvez no começo isso não seja tão confortável. Muitas meninas têm dor na sexarca. Então, assim, é importante ela entender isso, quão precioso isso é, para às vezes ela planejar melhor quando ela vai ter a primeira relação dela. Ela não vai querer namorar porque a amiga namorou. Então, ela vai ter orientação sobre isso. Então, é muito importante começar a falar com os adolescentes sobre sexualidade e contracepção não faz com que eles comecem a ter vida sexual mais cedo. Não mesmo. E aí a gente tem HPV, né? Estão falando do HPV, sim, que é os cuidados que a gente tem com câncer, que vem justamente nessa situação. E também tem uma série de preconceitos aí que acaba gerando a doença, né? Gerando aí a enfermidade, que tem que acabar também, né? Sim, com certeza. Essa é outra coisa importante para a gente abordar com os adolescentes. Como se transmite. Então, além da parte de contracepção, não engravidar, beleza, isso é super importante. A parte de não pegar doenças, que essa é uma coisa que tem se falado muito pouco hoje, né? Pouca gente conversa de camisinha. Sim. Eu pergunto para as pacientes se elas usam camisinha, elas riem da minha cara. Olha só. Entendeu? Antigamente, quem viveu a época de 80, vocês... 90... Que tinha HIV e AIDS, foi uma época que a população inteira namorava de camisinha. Por quê? Porque tinha medo de pegar doença. Como hoje, graças a Deus, essas doenças são menos prevalentes na população, caiu por terra. É uma piada usar camisinha. Gente, a gente não pode deixar de conversar com os adolescentes para usar camisinha. É isso que vai prevenir doença. Gestação a gente vai prevenir com anticoncepcional. Doença, o que vai prevenir é a camisinha. Além de HPV especificamente, a vacina de HPV, que é uma das coisas super importantes da gente conversar também com o adolescente. E por isso que é importante você trazer seu filho ou filha adolescente na consulta antes de começar a vida sexual, porque a melhor fase para a vacinação do HPV é antes de ter contato com o vírus. Perfeito. E o HPV está presente em quase 80% da população, então a gente vai ter contato com ele.
A chance de você não ter contato com ele, 20% é muito pequena, muito. Então, a gente tem que ter armamento antes de ter contato, de estar protegido. E a gente tem a vacinação do HPV, que é super interessante. O SUS faz a vacinação para o HPV tanto para meninas quanto para meninos. Para você esquentar o seu coração aí dos meninos que ficam desamparados. Isso. As meninas, se eu não me engano, de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos. Perfeito. Eles também são vacinados, porque afinal de contas, a maioria das vezes a relação é entre menino e menina. E se o menino tem HPV, ele passa para a menina. Se ele tiver protegido, beleza, a chance dele passar é muito menor. Então, o SUS dá a quadrivalente, que é a que protege contra 4 subtipos, e a gente tem outro tipo, que é a que a gente tem no particular atualmente só, que protege contra 9 subtipos. Então, essa orientação vacinal é muito importante de ser feita, e ela deve ser iniciada idealmente antes do começo da vida sexual. Então, é muito importante você levar seu filho, filha, adolescente na consulta antes. Estamos ao vivo aqui, doutora Fernanda Rios Valvano, ginecologista. Um papo muito direto com você que está em casa e ajuda bastante nessa grande oportunidade que a gente está com uma médica aqui falando com você, falando para você que é pai, que é mãe, que é avô, que é tio, que é tia, e falando para você também que é adolescente, que eu sei que tem muitos assistindo nesse momento. Importantíssimo, né? Essa informação tem que chegar até você. Participação do público, pois não, Maria? Olha, que é uma participação extremamente importante, como ela disse, fica o alerta da Maria Clara aqui, doutor. Olha uma situação que ela conta. Uma amiga não fez acompanhamento na gravidez na adolescência, escondeu até os 7 meses. Graças a Deus o menino nasceu saudável, mas achei um absurdo. Fica o alerta. Isso é mais comum do que a gente pensa. Porque esse é o problema disso ser um tabu, da gente não conversar com o adolescente. Ele não vê uma abertura ou ela não vê uma abertura e ela tenta esconder por muito tempo. Eu, como ginecologista, já vi mais do que uma vez isso. Chegou em trabalho de parto no hospital com o acompanhante, não, mas é muita cólica, uma dor importante. Então, assim, isso é muito triste da gente ver. Por isso que é importante a gente conversar com os adolescentes, a gente ter esse canal aberto, de mesmo sabendo que muitas vezes, o que o adolescente pensa? Vai ficar bravo comigo porque eu namorei e fiz coisa errada. Então essa é a primeira coisa, namorar não é fazer coisa errada. É importante que a gente tire essa conotação de começar a vida sexual. Sim. A partir do momento que entende-se que isso é natural da vida adulta, você tira esse grande preconceito que a gente tem. E se acaba acontecendo uma relação desprotegida e engravida, esse adolescente entende que ele precisa buscar ajuda por conta disso. A gente não pode não fazer um pré-natal. É muito importante o acompanhamento, lógico, mas isso acontece. Fernanda, vamos falar então, claro que tem toda essa orientação, a gente está falando para buscar orientação, para quem tem a dificuldade, a gente não está aqui julgando pai e mãe que não tem essa abertura, né? A gente sabe que isso, sim, tem as consequências inevitáveis, né? Você não saber, né? Eu volto a dizer, a minha geração, então, não sabia de nada e aprender da pior maneira possível, criando vários fantasmas. É horrível. Então, se pai e mãe têm essa dificuldade, contar com a médica, contar com o médico é o melhor caminho, né? E acho que a gente conversar sobre isso é exatamente. Tem pais que pensam, eu não queria conversar, até queria, mas pensa, será que eu não deveria conversar? Então, gente, conversem. Então, não é que a gente está aqui para julgar ninguém, tem gente que tem dificuldade, mas tenham coragem e abram esse caminho de começar a conversar. O ideal é conversar, isso que é importante da gente passar de mensagem aqui. Até no próprio consultório, é uma grande abertura, né? Se você tiver dúvida, você não consegue puxar a conversa, mas você vai com você propõe, lá é o lugar, né? Você tem um maestro ali. Com certeza. Né? E assim, mesmo se você vai na sua consulta com o seu ginecologista todo ano. Se você não sabe como abordar a sua filha, converse com o seu ginecologista. Isso. Ele está acostumado a fazer isso. Perfeito. Então, se você não sabe, você vai lá e fala, eu tô assim, minha filha está começando a entrar nessa fase da vida, eu não sei como abordar, você pode me dar uma ajuda de como eu abordo? Ou melhor, eu posso trazer ela para a gente conversar junto? Ótimo. Porque essa é uma coisa importante, né? Eu acho que o ginecologista tem que entender também o papel dele no meio daquela conversa. A mãe ou a adolescente precisa pelo menos dar um sinal e entender a gente a que altura do campeonato a gente está dessa conversa. Também
também eu tenho muito medo de a paciente chegar na primeira consulta e eu abordar isso como se fosse normal e a mãe e a menina saírem de lá completamente horrorizadas. Então eu vou conversando aos poucos e vou sentindo o quanto essa menina já entende disso, o quanto a mãe levou ela na consulta para eu conversar sobre esse assunto. Porque muitas vezes a primeira consulta a mãe não leva por causa disso. A mãe leva por conta de menstruação excessiva, por conta de cólica. Sempre por um outro motivo, não motivo. E é um erro também, né? Por Agora, doença geral, leva, mas por informação não. Por informação não. E aí vem a doença, vem o problema depois, né? Sem informação. Porque a informação, o melhor medicamento que existe é a informação, né, Fernanda? Exatamente. E é exatamente isso. Na primeira consulta com adolescente, eu não costumo abordar a parte de sexualidade exatamente por isso. Eu vou sentindo e eu explico, porque mais importante do que abordar a sexualidade é explicar para aquela adolescente entender o porquê é importante fazer o acompanhamento com o ginecologista. O que eu faço? Porque até ela começar a ir no ginecologista, ninguém explicou para ela o que o ginecologista faz. Ela chega numa consulta, que rola uma anamnese e fala, vai no banheiro e tira sua roupa. Tipo assim, oi? Então é importante a gente explicar para ela. Na primeira consulta, eu quase nunca examino a adolescente. Ela senta, eu falo, essa é a consulta com o ginecologista. O que você vai fazer? Eu examino mama. Por que eu examino mama? Para procurar câncer de mama precoce. Você vai começar a fazer mamografia quando? E o que é o Papa Nicolau? Eu tenho na minha gaveta lá os palitinhos que colhe o Papa Nicolau, tudo mais. Mostro para ela o que é, como colhe. Por que é importante? Pergunto para as mães que normalmente não sabem o que responder, o que procura no Papa Nicolau, porque ninguém conversou com ela sobre isso. Você entendeu? Não é que ela não sabe porque ela não é boa nisso. Ela nunca sentou no ginecologista e casas adultas, eu não faço isso, não explico para o que serve o Papa Nicolau. Mas eu pergunto para as mães, e o que vê? Por que colhe? O que vê naquela... Não sabe, ninguém explicou. Né? Então eu explico para ela por que é importante você colher Papa Nicolau todo ano. Entendeu? É um exame desconfortável, mas é importante ter um motivo disso. Então, a primeira consulta normalmente é uma consulta de orientação e para a gente ter esse feeling de a quantas anda essa conversa. A não ser que a mãe já traga na primeira consulta o desejo de conversar sobre anticoncepção. Muito bom mesmo. Participação do público, pois não, Maria? O pessoal dando os relatos aqui também, viu, doutora? A dona Dalva, ela diz, Maria, eu tenho agora 71 anos, mas engravidei do meu filho com 16 anos. Casei e engravidei por minha mãe, porque não falava nada, né? Meu filho tem 53 anos e eu tenho 54 anos de casada. Eu e minha irmã não sabiam o que era menstruação. É outro extremo, assim, né? Isso. Eu tive uma consulta, eu acho que a conversa sobre menstruação hoje em dia é um pouco mais frequente, não é uma coisa que eu vejo tanto, mas outro dia eu tive uma consulta muito legal. A mãe chegou na consulta com a menina tinha 12 anos, doutora, eu trouxe ela aqui para conversar com a senhora porque ela menstruou. Então, exatamente isso. A mãe também não sabia abordar nem a conversa de menstruação. Ela trouxe para conversar porque ela menstruou. E daí a conversa é essa. Tipo de absorvente, como é que você cuida da sua cólica, como você pode fazer para prevenir na escola de escapar a menstruação. Você tem vergonha, como é que leva absorvente para o banheiro? Essa é uma coisa que a gente cresce e esquece. Mas a adolescente, primeiro dia que ela vai menstruada para a escola, ela entra lá e ela fala, todo mundo está olhando para mim e sabe que eu estou menstruada. Entendeu? Então, assim, é importante a gente conversar sobre isso. Como você vai evitar de engravidar, mas também como você vai cuidar da sua cólica quando você tiver cólica. Que remédio que você pode usar? Como é que usa remédio de cólica? Que tipos de absorvente você pode usar ou não pode usar? Quanto em quanto tempo troca um absorvente? Então, essa conversa basal também tem que existir. Se ela não existe em casa, também leva no ginecologista que a gente conversa. Foi exatamente o caso da sua mãe. Eu achei uma graça. Foi inusitado, mas foi muito legal. E foi uma baita numa consulta legal. Que legal. Pois não, Maria, vai lá. Olha, mais uma... Na verdade, o Rodrigo quer uma orientação, acho sua, viu, doutor? Ele diz, meu neto, com 7 anos, nos apresentou a namorada dele para nós. Eu não sei o que fazer, nem a mãe dela. Vou te contar que esse é um desafio para o pediatra ainda. Boa. 7 anos eu não atendo. É o pediatra. Precisa ter menstruado para começar a ter, eu tô brincando. Mas é que nessa idade...
a conotação de namoro é completamente outra diferente. coisa, né? Pode ficar despreocupado. Pode ficar. Essa conotação não é uma conotação sexual. No máximo um beijinho aí, porque ele vê as pessoas beijando Sim. na internet e tudo mais, mas eu não acho que é uma coisa de se preocupar. Agora, se começar a ter uma conotação sexual, aí sim, e eu acho que o pediatra de verdade, brincadeiras à parte, é o melhor para conversar sobre isso. Ô, Fernanda, e a questão também, como nós estamos falando da gravidez dos adolescentes, claro que a Fernanda é ginecologista, ela está aqui para falar, é até uma questão biológica, né, para a gente entender, e a Fernanda nos coloca uma coisa até antes, as pessoas não sabem nem o porquê da menstruação. Como é que eu vou ensinar se eu não sei o que é? Por conta de tabu. Houve um retardo no entendimento das coisas por conta de tabu, de preconceito, de medo, de julgamento, né, de condenação. Se a gente não tira tudo isso, as coisas ruins acontecem. Pois não, Maria? Olha, o Leandro também está Leandro. aqui querendo saber de você, doutora, se é mito ou verdade que homem tem que ir ao ginecologista com a mulher. Pois é. Vixe, aí está me colocando em uma posição muito delicada. Eu passo. Tô brincando. Eu acho que assim, o relacionamento a dois é uma coisa importante, porque a relação do casal abrange muito a parte sexual. E o ginecologista, às vezes, acaba abordando, às vezes, alguns aspectos da vida sexual dessa paciente. Então, assim, se o marido tem, ou o companheiro, o namorado, tem alguma coisa para conversar, se for uma conversa a dois quanto a isso, perfeito, pode vir, tira dúvida e tudo mais. Agora, se a paciente só está indo para fazer rotina, ser examinada, eu não vejo muita necessidade. Assim, eu acho que eu, por ser mulher, não vejo muito isso, mas eu tenho muitos companheiros que são homens. O que acaba acontecendo é que alguns maridos ficam apreensivos quando o médico é homem. E alguns maridos acabam acompanhando por isso. Gente, não precisa se preocupar. Médico homem é médico, igual médico mulher. É uma consulta completamente respeitosa. Então, assim, não vejo uma necessidade, mas também não vejo problema quando quiser ir acompanhar a consulta. Tem coisa que o marido... Eu tenho consultas super legais que os maridos vão junto, que as pacientes às vezes têm vergonha e conta depois que o marido está lá, o marido dedura umas coisas que a paciente não quer contar. Então, tem umas consultas legais. Agora, o pré-natal eu acho que é uma consulta legal de o marido acompanhar. Isso. Não precisa ser todas, porque às vezes, né, pelo tempo, tal, né? Perder trabalho a paciente tem que ir porque não tem como, né? Mas perder o trabalho durante os 9 meses frequentemente nem sempre é uma boa opção para todos os homens. Mas pelo menos conhecer quem é o médico ou a médica que está cuidando da sua gestação. Isso é importante. E muitas vezes o marido tem dúvida. Eu atendo alguns pré-natais, hoje atendi um pré-natal super legal. E eu falo para as pacientes, traz sua dúvida escrita, porque depois sai da consulta e esquece, né? Ficar grávida, a memória não é a melhor coisa. Daí hoje foi uma consulta super legal. A paciente terminou as dúvidas dela, o marido do lado, que é uma graça, olhou para ela e falou: você terminou porque eu tenho as minhas. E ele me fez perguntas. Que legal. Exato, legal. Super legal. Então, assim, essa é uma consulta que eu acho que é legal o marido acompanhar de vez em quando. Fernanda, você falou do pediatra, né? Acho que é muito bacana até a gente falar aqui, porque quando fala da sexualidade, claro, é o ginecologista, obviamente, mas é uma equipe multidisciplinar também que pode estar colaborando, né? Com certeza. Acho que é importantíssimo isso, né? Se a gente introduz desde a parte que vai no pediatra, é que assim, no pediatra muitas vezes também tem um gap. Leva quando a criança é muito pequena e daí quando vira adolescente, mesmo as meninas, tem um período ali que fica sem ir. Então, se levar também nesse período, com certeza, é importante o pediatra introduzir esse assunto, porque daí deixa de ser um tabu, não é uma coisa que nunca foi falada e daí agora precisa ser falado. E daí vira aquele negócio aquela conversa estranha. Bom, se isso for falado desde sempre, isso acaba sendo muito normal. Eu tive uma oportunidade na vida de que meu pai é ginecologista obstetra. Então, isso dentro da minha casa sempre foi um assunto conversado. Sempre foi assunto. Eu nunca entendi porque era tabu. Eu não entendia que foi uma coisa engraçada. Isso sempre foi conversado dentro da minha casa. Dúvida que a gente tinha. Você vê essa relação com as suas amigas, por exemplo? Sim, muito. Criança, imagina, eu ouvi de muitas. Ai, Fernanda, nossa, tudo que eu queria que meus pais conversassem enquanto tu disse. Nossa, mas imagina, a maioria das minhas amigas, os pais nunca souberam quando tiveram as primeiras relações, primeiros namoricos. E na minha casa, assim, primeiro dia que eu cheguei a falar pro meu pai que eu estava namorando, a primeira pergunta dele não foi quem é. Foi, quer começar a tomar anticoncepcional? Olha. Então, assim, essa foi uma preocupação muito grande dentro da minha casa. Sim. E não foi por isso que eu comecei a namorar cedo.
entendeu? Muito pelo contrário. Então, foi ensinado que isso era importante, que isso não era de qualquer um, que isso é uma coisa diferente de se acontecer. Então, isso foi uma coisa muito legal. Eu tive essa oportunidade do outro lado da sua. Verdade. Que isso sempre foi uma conversa muito fluida na minha casa. Nunca rolou tabu, nunca rolou vergonha. E essa é uma coisa importante de falar que eu falo para as mães. Não é porque na minha casa a conversa sempre foi aberta que não tinha coisa que eu tinha vergonha de perguntar para os meus pais. Um monte de coisa eu nunca perguntei para o meu pai, de jeito nenhum. Daí você conversa com suas amigas. Mas é isso. Você vai na ginecologista, você conversa com ela. Você entendeu? Então é muito legal. Muito bom. Bom, só para a gente entender aqui, estamos chegando no final da participação, mas eu queria que você falasse, você falou da questão dos métodos anticonceptivos, né? Tem algum, assim, que não é legal, ou se estender durante muito tempo? O que você fala? Porque alguns mitos, né? Vou tomar anticoncepcional, isso vai prejudicar meu organismo, não vou tomar mais. Como é que funciona? E falando um pouquinho também dos meninos, também que tem essa responsabilidade também, né? Mútua, né? Exato. Então, esse é um assunto muito legal da gente trazer, porque tem se visto um mito muito grande acerca de anticoncepcional, exatamente disso, de prejudicar. Então, primeiro de tudo, eu vou falar sobre os métodos. A gente tem diversos tipos de método anticoncepcional, e essa é uma coisa importante da gente conversar em consulta, porque muitas vezes, qual é o grande problema, né? Muitas pacientes vão no GO, o médico prescreve anticoncepcional, ela não gosta, para de tomar e nunca mais volta. Nossa. Então, da porcentagem pequena que vai, a gente prescreve, uma parte delas para de tomar. Então, esse é o problema. Então, ela precisa ir na consulta, ela precisa entender, o médico precisa explicar para ela, eu vou passar esse, mas se você não gostar, você vai voltar aqui, tá? Ô, doutor, gostei disso aqui não, por causa disso, a gente vai trocar. Então, isso é super importante. Nas adolescentes, a gente acaba preferindo o método anticoncepcional que a gente chama de LARCs, métodos de longação. Não depende dela lembrar de tomar todos os dias. Perfeito. Então, isso é super importante. A gente tem 2 tipos que são os métodos de longação, que são o DIU, que a gente só pode colocar na paciente depois que ela tiver começado a ter vida sexual ativa. Então, muitas vezes a gente não vai começar com ele, a gente vai começar com uma pílula e depois a gente vai trocar com DIU. E não tem problema colocar DIU em adolescente, que é um outro tabu importante. Hoje em dia tem um DIU que é menorzinho, que chama Carlina, que cabe grande maioria dos úteros, mesmo de pacientes que nunca engravidou. E o outro é o Implanon, que é um que coloca no braço, é popularmente conhecido como chip, mas não é um chip, é um tubetinho de plástico que libera hormônio todos os dias em uma dose muito baixa. Esse, como ele é colocado no braço, não precisa ter começado a ter relação sexual. Então é super legal a gente pensar em um método desses por causa de falha. Não precisa lembrar de tomar todos os dias. E como não depende de ela lembrar, a chance dele funcionar é muito maior. Existe uma coisa de índice de falha que a gente acaba não pensando quando a gente vai começar o anticoncepcional. Muitas mães querem que comece pílula, porque ela tomou pílula e é mais fácil assim, beleza. Só que a taxa de falha da pílula, é um dado assustador, é em torno de 9 a cada 100 pacientes em um ano. Nossa. O DIU é 2 a cada 1.000. E o Implanon é 5 a cada 10.000 pacientes. A chance de você engravidar com o Implanon é muito pequena. Então, isso é super importante. A gente tem que acabar preferindo esses métodos. Quanto ao tabu de mitos e verdades, o mais conhecido que eu mais tenho escutado é: usar por muito tempo faz com que eu prejudique de ficar grávida lá na frente. Isso não é verdade. O que está acontecendo? Nós, mulheres, temos estudado, construído as nossas carreiras e estamos começando a engravidar cada vez mais tardio, mais tarde. Então, esse é o pulo do gato. Não é porque você tomou anticoncepcional por 10, 15 anos que você vai ter dificuldade de engravidar. Vai ser porque provavelmente você começou a tomar com 18, 20, vai parar com 35 e daí a idade... Há uma dificuldade realmente para engravidar aos 35, O ideal é a gente programar a nossa gestação até 35 anos. Claro que isso nem sempre é verdade, eu não tive tempo de programar a minha, mas isso é o ideal da gente pensar. Então, essa história de que tomar anticoncepcional por muito tempo diminui a fertilidade é mentira. O que acontece é que as pacientes vão ficando mais velhas e com o ficar mais velha, a taxa de gravidez vai naturalmente, mesmo a que nunca tomou um anticoncepcional na vida, ela também tem a sua taxa de gravidez diminuída, de chance de gravidez diminuída. Muito bom, Fernanda, uma aula aqui para nós, né? Que bom, ajudando muitos pais, mães, adolescentes, né? Todos nós, né? Esse programa vai repetir daqui a pouquinho, às 23 horas. Você pegou ele na metade, aproveite,
reassista ele. Vai reprisar amanhã também, final de semana. Então é muito legal tudo que a doutora Fernanda falou para nós aqui, enquanto ginecologista, nos ajudando, né, a lidar com certos assuntos, que é uma dificuldade, né? É normal, uma dificuldade, enfim, mas a gente tem que ir, aos poucos, quebrando isso. Muito bom. Fernanda, obrigado, viu, pela sua participação. Obrigada, Show de bola. Excelente. E eu acho que a sua consulta também é demais. Nem passei pela sua consulta, Bem. hein? Mas acho que deve ser excelente. Eu sou assim suspeita, como... eu adoro atender adolescente. Ah, é muito legal, é muito Adoro, legal. é isso. É O uma dinamismo, oportunidade. né? Eles precisam disso também. Muito bom. Parabéns pela profissão. Obrigada. Parabéns. Seu pai nem te influenciou em nada, né? Menino, pior que não. Eu sei. Pior que não, né? Por ele eu não tinha feito Não, eu sei, Giana. eu sei, mas Mentira. exatamente isso, exatamente. Não. Mas não tinha adianta. como. Não tinha como, né? Que legal, que Ó, legal. só para registrar Pois aqui não. o agradecimento da Cleide. Oi, Cleide. O corretor errou um pouquinho ali, né? Doutora Fernanda, muito importante todo esse esclarecimento. Na minha época, ninguém explicava nada. Fiquei muito assustada e com muito medo. Olá. Então, essa oportunidade aqui na TV é realmente muito importante, né? Muito obrigada. É isso aí. E vamos ao ginecologista, né? Sempre. Nosso quadro, então, Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba.